famoso de Teresina, morto e assassinado por faccionados. Uma briga por som de carro motivou esse homicídio. Esse homicídio contra o jovem, viu, Cássio e Lígia? Esse homicídio contra o jovem. Famoso de Teresina foi morto, a briga por som de carro motivou esse homicídio. Se trata do empresário piauiense Erlan Oliveira, que foi morto na cidade aí em destaque. Está na tela, inclusive, os vídeos aí, ó, que nós conseguimos até das câmeras de segurança que mostram com exclusividade o momento que ele é morto. O delegado da Delegacia de Homicídios de Petrolina, Gabriel Sapucaia, informou que, segundo testemunhas, tudo indica que a motivação do crime tenha sido um desentendimento envolvendo o som de um carro, hein? O delegado detalhou o crime contra o empresário teresinense Erlan Oliveira, que teria se envolvido num incidente, sofrido agressões durante festividades. O empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho, que é sócio daquele grupo gigante, que aquele cara até foi depor na CPI das Betes. Aqui, ó, tá aí a foto, inclusive, desse empresário que esteve na CPI das Betes, que é jogos que o povo perde muito dinheiro. É como uma espécie de tráfico de drogas. O tráfico de drogas, a pessoa viciada na droga, o traficante ganha. Ganha, mas vidas se perdem, dinheiro muito se perde dos viciados, e o joguinho do Tigrinho é mais ou menos a mesma situação. E tem gente que joga nesse tipo de aposta online para tomar dinheiro do povo. O empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho, usou as redes sociais para se despedir do primo e também empresário Erlan Oliveira. Eles são tão montados no dinheiro, Nogueira, eles são tão montados no dinheiro que eles contrataram um jatinho particular com médicos que saíram de Teresina rumo ao local onde esse jovem estava, para tentar ver se salvavam a vida dele, a vida do Erlan Oliveira, que morreu ao ser espancado durante os festejos de São João, na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Fernandinho expressou profunda dor e cobrou justiça pela morte de Erlan. Te amo eternamente, meu guerreiro, meu companheiro, irmão, filho. Nenhuma palavra pode explicar minha dor. Só tenho a clamar por justiça, Deus. Escreveu ele, tá? Relatos de bastidores, ainda sob apuração oficial, indicam que Erlan teria se envolvido em uma confusão após interações com pessoas ligadas a um grupo de empresários pernambucanos. A partir daí, foi violentamente agredido por homens identificados por fontes como sendo da cidade de Uricuri, lá em Pernambuco. Imagens exclusivas que eu vou trazendo para você revelam que o caso aconteceu no Bar do Virote, tradicional ponto de encontro pós-festas na cidade e muito frequentado por populares. O Bar do Virote também já é um velho local conhecido na região como um espaço de muitas brigas e fica localizado na Avenida 7 de Setembro, no bairro José e Maria. A tragédia tem gerado grande comoção nos familiares e amigos aqui do estado do Piauí e da capital Teresina. Você vai entender mais sobre esse assunto aí nas fotos que nós vamos trazendo, porque a polícia já até prendeu um dos caras, e não só um, hein? Mais foram presos, mas o primeiro, não prenderam 5 de uma vez. Prenderam primeiro um rapaz. É um empresário conhecido como Júnior D20. Foi o primeiro preso envolvendo essa história, morador de Uricuri, lá no sertão de Pernambuco. Esse tal de D20, ele é suspeito de envolvimento direto na morte desse piauiense Erlan Oliveira, espancado nesse Bar do Virote, em Petrolina, após uma briga durante as festividades de São João. Júnior foi detido preventivamente e aguarda agora passar por audiência de custódia, que deve definir os próximos passos desse processo judicial. A prisão ocorreu após a identificação do envolvido ou do envolvimento dele nas agressões que tiraram a vida do empresário muito conhecido no meio comercial aqui no Piauí. Dudu, quem é esse Júnior D20 que foi preso? Ele também é empresário, figura influente na cidade e dono de diversos empreendimentos locais. Nas redes sociais ele acumula mais de 8 mil seguidores e divulga os negócios do chamado Grupo D20, que inclui perfis de importados, conveniência e até mesmo farmácia. Júnior utilizava seu Instagram para promover os empreendimentos. A Polícia Civil prendeu esse primeiro homem, que é um dos suspeitos de estar envolvido na morte desse empresário. Aliás, esse empresário, vale ressaltar, ele não morreu de pronto assim que foi agredido. Ele foi levado ainda com órgãos funcionando, mas a cabeça já não estava mais funcionando. E aí
os amigos, familiares, muito bem de vidas aqui em Teresina, mandaram os médicos de jatinho particular para lá, tentaram o que pôde, mas não foi possível recuperar a vida do Fernandinho, aliás, do Erlan. O Fernandinho é o irmão dele, aliás, primo. O preso foi identificado, o primeiro dele, já deve passar para a audiência de custódia. Ele foi capturado por força de um mandado de prisão preventiva e permanece custodiado. A polícia também busca um segundo suspeito, esse já foi encontrado agora há pouco. É o proprietário de uma caminhonete Toyota SW4. Esse segundo estava foragido e, segundo investigações, também participou ativamente da ação criminosa. A polícia seguiu por buscas em andamento e chegou agora em 5 pessoas, já vou mostrar a foto delas, mas antes a investigação aponta que ao menos 6 pessoas no total participaram das agressões, entre elas uma mulher, que segundo relatos de testemunhas, chegou a pisar na cabeça da vítima utilizando um tamanco, mesmo com o Erlan já caído no chão. Imagens feitas por pessoas, que eu trago os vídeos que estavam no local, ajudaram na identificação dos envolvidos. A Polícia Civil informou que segue colhendo depoimentos e realizando buscas tanto em Petrolina como nas cidades vizinhas, incluindo zonas urbanas e rurais da região. O crime, que teve grande repercussão na região, ocorreu durante a madrugada, após uma confusão que teria sido motivada por desentendimentos no interior do estabelecimento. A morte do empresário gerou comoção e pedidos de justiça, tanto no Piauí como no estado do Pernambuco. O empresário piauiense Erlan Oliveira, aqui famoso de Teresina, sofreu essas agressões. Para você que está chegando agora, ele chegou a ser socorrido com vida, levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda na noite do ocorrido. Erlan trabalhava na empresa Oni Internet Group e era primo do empresário Fernandinho OIG. Segundo informações preliminares, ele foi violentamente agredido em meio às comemorações juninas e encontrado em estado grave, sendo encaminhado imediatamente para atendimento médico. As circunstâncias da agressão ainda não foram esclarecidas, mas a motivação do crime, segundo o delegado, seria uma briga que teria começado por conta de som do carro. Exatamente isso que o delegado nos falou. Como eu disse a vocês, os médicos foram enviados de jato particular e foi confirmado, a morte encefálica do empresário piauiense após as agressões violentas sofridas durante essas festividades lá no São João de Petrolina. A informação foi confirmada depois da morte oficial. Equipes médicas aí trabalharam, familiares ainda seguem na tentativa de que tudo seja esclarecido judicialmente na punição para esses presos. O avião, inclusive, tem um detalhe curioso. Esse jato particular contratado pela família em Teresina para ir até o estado de Pernambuco, esse avião, segundo registros de rastreamento aéreo, ele realizou manobras sobre o aeroporto Senador Nilo Coelho antes do pouso. A possível morte do Erlan Oliveira provoca comoção entre os amigos empresários e influenciadores digitais que acompanhavam o seu estado de saúde com preocupação. A tentativa de mobilização emergencial com envio de médicos demonstra o alcance das conexões do empresário e a gravidade do caso. É um empresário de grande bagatela financeira que perdeu a vida aqui na capital do Piauí. Deve ser velado muito em breve, enterro também, mas uma coisa mais restrita à família. O famoso de Teresina foi morto por faccionados e agora me chegou o segundo envolvido nesse caso. Além do primeiro D20 que eu contei a vocês, tem um tal de Galeguinho do iPhone, que também estava no local do espancamento de Erlan Oliveira. Gustavo Rodrigues de Souza, conhecido como Galeguinho do iPhone, é um dos nomes citados no caso que resultou na morte do empresário piauiense Erlan Oliveira, após espancamento nesse bar. Esse tal de Galeguinho do iPhone é dono de uma loja popular lá em Petrolina e Uricuri, chamada Galeguinho do iPhone. O nome dele é Gustavo, apesar do apelido Galeguinho. Ele estava no local no momento da agressão, acompanhado da esposa Aline Santos e de amigos próximos. Ele seguiu inerte assistindo ao espancamento. Tinha muita gente ali para filmar, mas para separar ninguém, para chamar a polícia ninguém. Inclusive, junto com ele, estavam os amigos João Ítalo e a namorada Laisa Guimarães. João Ítalo, conforme mostram os vídeos, é apontado como um dos agressores. Então, tivemos mais gente envolvida. Não foi agressão de uma pessoa contra uma outra. Foi de um grupo contra o empresário e famoso de Teresina, Erlan.
Erlan foi espancado de forma cruel, ainda dentro do carro SW4, pelo empresário e por um advogado, que até então seguiam foragidos, mas é que a polícia chegou neles. E vou traçar e trazer para você, detalhe por detalhe, dessas últimas prisões por lá. Eles permaneceram em silêncio o tempo todo nas redes sociais, chegaram a apagar publicações e registros das redes sociais, esses culpados e agressores da morte que vitimou o famoso aqui de Teresina. Nós apuramos a conduta dos presentes, incluindo possível omissão de socorro e tentativa de ocultação de informações. Agora sim eu vou revelar para você, informação da polícia confirmada, a prisão dos envolvidos. Tem áudio esse vídeo? Eu não sei se tem o áudio. Tá aí a foto de todos os envolvidos. A justiça, então, decreta a prisão temporária desses 5 investigados por envolvimento na morte de Erlan Oliveira. Tá na tela para você as imagens aí. Você que está chegando agora, meu bom dia especial. São 5 nomes. E eu vou trazer nome por nome aqui de quem está envolvido nessa agressão que terminou em morte. É uma decisão e o peso da justiça em cima desses 5 agora. Aí na foto tem João Ítalo, Franklin Aquino, Júnior da D20, Vitória, me parece inclusive que são 2 mulheres envolvidas. Nós temos a foto apenas de uma que conseguimos, mas seriam duas mulheres, tanto a Vitória como a tal da Laísa, que estão oficialmente presos, pelo menos por 30 dias, por suspeita de envolvimento na morte brutal desse empresário Erlan Oliveira em Petrolina. A ordem das prisões partiu do juiz Marcos Bacelar, que também autorizou a quebra de sigilo digital e a apreensão dos celulares dos investigados. A decisão judicial aponta provas suficientes de participação com base em vídeos, testemunhas e elementos colhidos no inquérito, além de destacar o risco de interferência nas investigações. A estratégia da polícia agora é clara: identificar o que foi combinado, apagado ou silenciado nas horas seguintes do crime. Inclusive, um documento que eu tive acesso da Polícia Civil também revela novos trechos de depoimentos, incluindo a versão de uma das mulheres acusadas, que afirma ter tentado ajudar a vítima e nega ter participado das agressões. Mas a narrativa, esse depoimento contado por ela e essa narrativa oficial, ainda está longe de se fechar. Então, para a polícia, ela conta, eu estava ali no meio, mas eu até ajudei a salvar o empresário, a pararem as agressões. Agora, falar da boca para fora, até papagaio fala. Quero ver provar. E tem vídeo, tem câmera de segurança, como há pouco eu mostrava para vocês. E tem também o vídeo de pessoas mais próximas ali, no calor da confusão, ali no bate-boca que terminou em agressões físicas, terminando em morte. Essa, com as prisões desses 5, é a primeira resposta dura da justiça pernambucana para esse caso, diante de um crime que chocou principalmente o Piauí por conta desse empresário ser muito conhecido, tanto aqui na capital do Piauí como no estado, enfim. Agora, veja como uma briga por um motivo banal, você vê, por causa de som, uma vida foi ceifada. Aí eu te pergunto, vale a pena uma situação dessa? Óbvio que não vale. Então se atente muito. Eu vi gente aqui comentando, tentando colocar até a culpa na vítima, falando, não, é porque ele foi beber fora de casa, não sabia o território que estava se metendo ou entrando. Mas é complicado, a gente não pode justificar nenhuma situação como essa. Inclusive, eu falei da questão, só para você ter uma ideia do poder aquisitivo da família desse empresário, um jato para você fretar, um jato num preço básico, pode chegar a R$35 mil por hora de voo, de 8 a 35 mil por hora de voo. Vamos supor que daqui a São Luís é o quê? 1 hora de voo? Aproximadamente, mas 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Então chegaram a fretar esse jatinho, fora o que pagaram para os médicos por fora para irem lá, interromperem um final de semana. Então você vê que a família tem um alto poder aquisitivo. Inclusive estou recebendo novas informações aqui sobre esse caso, desses 5 presos, que está movimentando. A justiça decretou a prisão desses 5 envolvidos aí.
A equipe do Meio News está me repassando aqui o nome completo do empresário Erlan Ribeiro Lima Oliveira, primo do empresário Fernandinho. A Justiça de Pernambuco já decretou essas prisões. A vítima foi espancada até a morte. Repetindo o nome, então, dos presos: João Ítalo Barbosa da Silva, Franklin Freire de Aquino Bezerra, José Lima Ferreira Júnior, Vitória Maria de Carvalho e Laisa Guimarães Coelho. Eu tenho aqui o posicionamento do próprio delegado, abre aspas, o conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente os vídeos de segurança e o testemunho presencial, é suficiente para indicar de forma concreta a provável participação dos representados na prática do crime, cumprindo o requisito exigido pela legislação. Além disso, o crime sob apuração, homicídio qualificado, encontra-se expressamente previsto na lei, sendo, portanto, passível de decretação de prisão temporária nos termos legais, consta na decisão divulgada. Então, quer dizer, o delegado, sob pena de lei, conseguiu, judicialmente, através da lei, conseguir a prisão, pelo menos por 30 dias, desses todos envolvidos aí nesse homicídio qualificado. Porque o delegado já trata como homicídio qualificado essa situação. Óbvio que depois de uma prisão, aí vem outros desenrolares, inclusive com uma possível condenação futura de cada elemento aí envolvido nessa história. Foi autorizado também a apreensão dos aparelhos celulares dos suspeitos. A equipe do Meio News tá me repassando aqui. Olha só. Acabei de ter o depoimento aqui de testemunhas para a polícia divulgado pelo Meio News, onde as testemunhas relataram que ao chegar ao estabelecimento, a vítima entrou num veículo com caixas de som enormes e tocava música muito alta. Em seguida, desligou o aparelho, o que gerou a violência. Então, se você achava que era pelo som alto, há relatos da testemunha que ele já tinha desligado, e por ele ter desligado a música que o povo achou ruim. Isso relatos da testemunha para a própria polícia. Gente que estava lá no local no dia. Olha, nessa imagem dá para ver a agressão pela câmera de segurança. E naquele outro vídeo que há pouco eu mostrei, ó, a confusão, ó. Aí, ó, a seta mostra a vítima ali, ó, já quase caída. Então, olha esse relato da testemunha foi contundente, porque ele traz a motivação por trás dessa briga, que seria por causa de caixa de som, que o empresário, o Erlan, entrou com essa caixa de som enorme, uma caixa de som enorme, tocava música muito alta, em seguida ele desligou o aparelho, o que gerou a violência naquela região, é o que diz uma testemunha para o delegado. Nós tivemos acesso a essas imagens que registram o momento das agressões. Pelo menos 6 pessoas participaram da violência, mas a polícia decretou a prisão de 5, pelo menos. Olha só, a polícia acabou de informar aqui que uma das mulheres chegou a pisar na cabeça da vítima com um tamanco. Por isso, daquela mulher presa. Ela utilizou um tamanco. Tamanco é pesado. Um dia desses nós tínhamos aqui uma repórter do tamanco. Você vê, um tamanco. Tamanco é pesado. Você já apanhou da sua mulher de tamanco, Nogueira? Você tem cara que já apanhou, não? De tamanco não, nem de salto alto? Nem aquele agulha fina, ponta de agulha, esqueci como é o nome daquele negócio. É que a Lígia só usa Labutan, aquele negócio que tem aquele vermelho embaixo aqui do pé. Enfim, mas há relatos então que a mulher pisou na cabeça do empresário, do famoso de Teresina, o Erlan. Mesmo após o empresário já estar desacordado. Ele já estava caído, desmaiado, sem forças e sem reação. Ela foi com o tamanco e, ó, pisou. Erlan, como eu disse, foi socorrido, foi levado ao hospital. Ele fazia parte da empresa Oni Internet Group, do primo dele, né? Que é presidente e fundador da empresa, Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho OIG. E, inclusive, falam em 6 pessoas nesse caso. A polícia pediu e decretou a prisão de 5. Mas a qualquer momento nós podemos ter novas prisões e atualizações. Se assim tiver desse caso, nós vamos atualizar para você de casa.